Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. A palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Êxodo capítulo 17, versículo a partir do número 8, irmãos. O livro do Êxodo significa saída do povo de Deus do Egito. Eles ficaram durante 400 anos no Egito. Levantou-se uma dinastia que não conheceu Moisés e não conheceu José, melhor, e o povo ficou ali no Egito. E nós queremos falar de algumas coisas relacionadas à transição desse povo, da saída do Egito para o lugar onde se chamava a Terra Prometida, que era Cananeia, terra dos cananeus. Você achou? Diga amém. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel, que irmãos? Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus. O que pode marcar mais profundamente as nossas vidas são os momentos que estamos nas lutas, nas guerras. Os dilaceramentos são grandes, porque a gente vai tendo desgaste físico, emocional, psíquico e também desgaste espiritual. O povo não esperava que acontecesse uma coisa tão rápida, contrária. Eles saíram de uma sensação de vitória, de atravessarem o Mar Vermelho. Só que ali começa uma outra etapa na vida desse povo. São os enfrentamentos da vida, são as problemáticas não programadas, são os inevitáveis, são os aparecimentos dos espinhos, dos cardos, dos abrolhos. E o povo começa a enfrentar aquilo que não sabia. E quando eles passam por sim, ali existe uma provisão de Deus, porque eles estavam com fome e Deus deu pão, o maná dos céus em sim. Deus providenciou. Mas quando eles chegam em Refidim, o povo tem problema de água, deserto muito grande, sol causticante. O povo reclamava: Moisés, queremos água. E o povo reclamava até o ponto de Moisés ter medo de morrer apedrejado pelo povo. E Deus manda Moisés por Horebe, e com a sua vara, com seu cajado, Moisés toca na rocha, e a rocha brota água, e o povo fica dessedentado. Deus faz fonte de água jorrar no deserto, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Tem pão e água
é o suficiente para alimentar o corpo. Aleluia. O povo tinha pão e água, carboidrato e água, ótimo. Ninguém morre. E o povo estava sendo alimentado por Deus. Mas acontece ali a provação, acontece também contenda. Isso é muito claro no texto. Muitas vezes não sabemos lidar com essas coisas. E a primeira ação que temos é reclamar, é murmurar. Isso é muito comum no ser humano. Quando vemos apertamentos, né? Os entroncamentos da vida, a gente passa a olhar mais o problema do que a provisão de Deus. A gente começa a ter os nossos corações mais as causas que nos estão atingindo do que a nossa fé em Deus. Coisas que estão atingindo e provocando sofrimento. Mas aqui acontece uma coisa muito tremenda. Quando o povo reclama, Deus responde. Quando o povo começa a contender contra Deus, Deus também responde. Deus nunca vai ficar calado. Deus nunca vai ficar calado. Acontece que nesse momento o povo começa a sofrer um ataque muito tremendo dos amalequitas. Eram os descendentes de Esaú, eram nômades, era um povo que vivia nas terras desérticas, terras aonde eles faziam sempre emboscadas para os viajantes. Eles viviam justamente dessa condição, sempre salteando, roubando outros povos, viajantes. Os amalequitas eram experts em fazer emboscadas. E justamente com quem que eles foram se meter? Com o povo de Deus. Não adianta se levantar contra você não, porque você não está sozinho. Você pode dizer amém? A igreja não está sozinha, amém? Sua família não está sozinha, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nesse momento, Moisés chama Josué. É a primeira vez que o nome de Josué é citado na Bíblia. Deus chama Josué, capitão do exército do povo que se formou quando saiu do Egito. Um capitão que tinha um exército que não sabia lidar com batalhas. Mas Deus forjou aqueles homens. Eles não eram homens de batalhas, porque nunca havia experimentado batalhas. Mas Deus falou assim: Josué, olha para esses homens aí. Chama o pastor Carlinhos, pastor Humberto, chama o Claque, chama o Gabriel, chama o Edmar. Bota esses homens na linha de batalha. Eles nunca tinham ido a uma batalha, pastor. Amém ou não amém? Deus capacita. Josué preparou os homens e foi lutar contra os amalequitas. Homens preparados, um povo de guerra acostumado em saques, em assaltos, em batalhas. E o povo de Israel foi na força do Senhor, amém? Queridos, nesse momento Moisés diz: olha, enquanto vocês vão para a batalha, eu vou subir o outeiro, vou subir o monte, e lá em cima eu vou interceder. E a Bíblia fala claramente, o texto é muito explícito. Depois que Josué escolhe, sobe o outeiro, Moisés, Arão e Hur. E a Bíblia diz no versículo 11: acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia.
quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Quando Moisés levantava o cajado, o povo avançava contra o exército de Amaleque. Aí quando Moisés cansava a sua mão, porque tinha que ficar segurando o cajado, e ele não conseguia sustentar os seus braços trêmulos, os seus braços já cansados, ele arriava. E quando ele arriava, quem prevalecia era o exército de Amaleque. Então ficou naquela condição. Arão e Ur eram os anciãos. Vendo aquela situação, eles pensaram: o segredo está nos braços de Moisés com o cajado. Vamos sustentar os braços de Moisés, amém? Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Sustenta os braços do líder. Sustenta o braço do líder espiritual, que a guerra vai ser nossa. Eles levantaram os braços de Moisés. O que fizeram? Botaram uma pedra embaixo dos seus braços e seguraram. Quer dizer, os braços de Moisés não ficavam caindo, estavam firmes. E a Bíblia diz que Josué e o exército do povo de Deus prevaleceu contra os amalequitas. Meus irmãos, o que eu vejo nisso tudo? É preocupação de estar junto. Na hora da batalha, nós não podemos estar separados. Na hora da batalha, nós não podemos estar com desavenças. Temos que estar juntos. Temos que nos unir pela causa. O que eu quero dizer hoje, o que pode trazer um fracasso de uma família, de negócios, de uma igreja, de qualquer grupo, qualquer equipe, é justamente a divisão. Naquela hora, eles precisavam entender que a unidade traria a vitória do povo de Deus. Amém? É a unidade. E eu quero falar sobre isso. A força prevalecia contra o inimigo quando eles se uniram. Quando você se une, a força pode combater o mal. Quando você se une e tem só um só pensamento, um só propósito, o mal não pode mais te atingir. O mal não pode prevalecer. Aquela batalha era decidida, sim, porque as mãos de Moisés sustentavam o cajado na direção do seu povo. E isso é uma demonstração de como nós podemos avançar. A igreja pode avançar quando nós estamos sustentando, quando nós estamos na unidade, quando estamos no propósito de uma só fé, de uma só força, de uma só capacidade para vencer. Eu quero falar a respeito disso porque hoje eu vejo famílias sendo destruídas, negócios sendo destruídos. Isso aqui não é só um modelo espiritual, isso é um modelo moral e também é um modelo para avançar na vida aqui, aonde nós estamos tendo enfrentamento. Quem não tem lutas, quem não tem batalhas, é toda hora nós temos lutas. E nesse momento precisamos estar mais juntos, firmes, levantando realmente um posicionamento contra aquilo que vem nos atingir. Moisés fez isso. O que Arão e Ur decidem fazer? Precisamos ajudar para poder prevalecer. Quando você decide ajudar,
você forma força, você forma uma capacitação para enfrentar aquilo que tenta atingir tudo na sua vida. Eles então falaram: vamos ajudar, vamos fazer um companheirismo, vamos nos aliançar com Moisés, vamos estar junto com Moisés, é compromisso, vamos fazer a nossa lealdade, vamos ter o mesmo sentimento de empatia por aquele que está guerreando. Essa é a nossa grande necessidade nesses dias. Não dá para fazer nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sozinho você se perde, você fica desorientado. Sozinho você se cansa. Os braços ficam trêmulos, perde a força, perde a guerra. Sozinho a gente não prevalece, mas quando nós nos unimos, nós começamos a vencer, amém? Nós começamos a tomar posse, amém? Começamos a avançar, amém? Você pode aplaudir o nome de Deus eterno, nós avançamos. Glória a Deus. O nosso problema, pastores, é que a gente nunca dizemos que precisamos de ajuda. Talvez o problema da tua casa é porque você diz assim, ó: eu estou sozinho, mas você não é capaz de pedir ajuda. Irmão, se tem uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, é que sozinho eu não posso fazer nada. Eu preciso da ajuda de vocês. Sozinho eu não posso avançar. A esposa não pede ajuda, o marido não pede ajuda, filho não pede ajuda. Essa família vai avançar? Não vai avançar. Se ninguém diz que está precisando de ajuda, eu não tenho dificuldade de dizer isso. O que acontece é que hoje nós estamos perdendo a visão de que com espírito de equipe, com espírito de unidade, é que nós vamos avançar. Sozinho ninguém consegue nada. Talvez você esteja atravessando um momento tão difícil, mas por causa talvez de orgulho, talvez de você manter uma aparência, uma fachada, você não quer que ninguém saiba, aí você está sozinho. Aí você está perdendo as forças, meu irmão. É um problema que te atingiu, algo que te auferiu a tua alma, um problema emocional, físico, um problema sentimental, um problema espiritual. Aí você está lá levantando teu cajado: eu vou vencer, tua mão começa. E quem é que vai te sustentar? Quem é que vai botar teu braço assim? E dizer o seguinte: eu estou contigo, você não está sozinho não. Se você não pede, se você não fala, naquela hora, Moisés precisou de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Não tem ninguém aqui que pode dizer: eu não preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, ou precisaremos em algum momento. Ninguém pode dizer assim: eu não preciso de ninguém, eu não preciso da ajuda de ninguém. Chegará um momento que você vai ter que entender que sozinho não dá para você fazer. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu me recordo de uma pessoa que se achava muito orgulhosa. E tem essas pessoas que têm um certo sentimento que elas acham que elas são as melhores que as outras. É o falso moralista, né? Não preciso de ninguém. Um dia essa pessoa passou por uma necessidade tão grande que ela quebrou os seus 2 braços. Vocês imaginam, né? Aonde eu vou chegar? Quem é que levava ela para o banheiro para se limpar?
precisou de alguém? Claro. Ela, não, orgulhosamente, não. Mas como não, meu querido? Acabou, você sozinho, você não pode fazer nada por você. Você precisa de ajuda. O que Deus está falando aqui, hoje, que muitas pessoas sofrem porque não pedem ajuda. Não são capazes de passar pelo orgulho, de sacrificar o eu. Essa é a hora que a gente precisa reconhecer que o nosso eu não vai poder fazer nada por nós. E a Bíblia diz: quando as mãos de Moisés ficavam cansadas e desciam, Amaleque prevalecia. Moisés levantava, o povo de Deus avançava. Quando Moisés arriava as mãos, Amaleque prevalecia. Isso é um exemplo de como pode acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes, dentro de casa não acontece um avanço, uma vitória, porque vocês estão divididos. Apoia teu marido, mulher. Apoia teu marido. Marido, apoia tua esposa. Você não está vendo que o braço dela está trêmulo? Mulher, você não está vendo que o braço do teu marido está trêmulo? Essa é a hora de juntar todo mundo. Na hora da batalha, a gente tem que estar unido. A gente tem que estar junto. Tinha uma coisa assim muito chata e vergonhosa, que a irmã falava muito da sexualidade do marido. E quando ia pedir oração, e falava da fraqueza, da dificuldade do marido para os outros. Ela, em vez de sustentar as mãos do marido, é o tipo de pessoa que botava mais peso para arriar logo de uma vez. O que poderia atingir tão diretamente esse marido, pior do que uma bomba, ela jogar toda essa pulsão contra a vida moral dele. Ei, quando você fala mal do seu marido, você está fazendo com que ele seja derrotado mais rápido. Quando você fala da sua mãe, você está fazendo com que ela seja derrotada mais rápido. Quando você fala mal do seu filho, você está fazendo com que ele seja derrotado mais rápido. Não é para colocar mais peso para que ele caia e fique no chão. Irmãos, é um tempo da gente sustentar. A gente sustenta os outros. Quando nós estamos perto e dizemos: pode contar comigo, que eu estou contigo. Eu estou contigo, tenho aliança contigo. Eu levanto os teus braços. Eu estou junto com você. Vamos prevalecer na unidade, amém? Vamos prevalecer na unidade. Nós precisamos entender que sozinhos não dá para fazer nada. Moisés, a Bíblia diz que não houve um homem na terra igual a Moisés. Moisés é o exemplo de homem, o maior legislador, o maior sacerdote, um homem que tinha várias qualidades e principalmente a capacidade espiritual, mas ele sozinho não pôde fazer com que o povo de Israel prevalecesse. Ele precisou de pessoas. Você sozinho, por mais que você se considere capaz, você não vai alcançar o que você precisa. O teu sucesso depende dos outros. A tua bênção também depende dos outros. É você ter a humildade, a capacidade. Hoje vivemos num mundo onde há gladiação, onde as pessoas estão lutando entre si em vez de ser unidas, destruindo a própria família, destruindo os próprios sonhos. Não é
hora de lutar contra si, não. É hora de lutar contra o inimigo. Um determinado irmão sai da sua casa para a casa de alguém para falar mal de uma pessoa. Olha só, meu Deus, se isso não é fazer com que o exército de Amaleque prevaleça. Toda vez que você põe discórdia, toda vez que você põe divisão, Amaleque, que é a imagem do mal, a imagem da destruição, vai prevalecer contra você, contra a sua casa. O que a pessoa ganha falando mal dos outros? Não ganha nada, pelo contrário, a Bíblia diz, Mateus 7, verso 1, com a medida que me dizes aos outros, a vós medirão. Não julgueis, para que não sejais julgados. Queridos irmãos, é um exemplo clássico de como nós devemos tratar o mundo espiritual e atingir o mundo físico. Andar sozinho é mais difícil. Lutar sozinho é mais difícil. Prevalecer contra o mal sozinho é mais difícil. Mas Deus está falando com você agora, eu sinto que hoje é noite de você dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas para estarem comigo. É através desse ajuntamento. Irmãos, até eu estava pensando nisso, que os heróis da Marvel, eles hoje não estão mais sozinhos. Tem a Liga da Justiça. Os Vingadores, né? Obrigado. Mas eles têm agora uma unidade, porque sozinho não dá. Quando você começa a trabalhar com a unidade, você vence. É mais fácil você vencer com espírito de equipe. É mais fácil você chegar ao sucesso quando você está na unidade. O problema hoje é que as pessoas não estão vendo que tem que passar pelo eu, passar pelo ego. Nós não podemos aceitar, irmãos, que essa atitude venha permanecer, venha se perdurar. É momento de unidade, momento de batalha, de guerra. Temos que estar unidos para ter uma força para um só propósito, uma força para uma só direção. Então aí nós encontramos Moisés, que precisou de ajuda. Eu não sei, mas é muito terrível quando eu vejo empregado se rebelando contra patrão. Sabe, isso é um espírito de rebeldia, um espírito de contenda. É um espírito, sabe, de retrocesso, de discórdia. Meu irmão, esteja junto. Qual é o seu papel no seu trabalho? Qual é o seu papel onde você está? Onde você ganha o seu salário? Some força. Assuma a visão do teu trabalho. Seja mais profissional. Fale com o seu patrão: conte comigo, eu estou junto. Conte com o meu profissionalismo. Irmão, estou aqui para abraçar a causa dessa empresa. Nós não podemos dividir forças, irmãos. Temos que ajudar. Se as famílias entendessem isso, é hora de parar e planejar. Olha, está acontecendo isso, nós precisamos avançar. Mas só vamos prevalecer se a gente pegar uma mesma direção. Só vamos prevalecer se nós tivermos verdadeiramente uma mesma força,
Imagina só dentro de uma casa, um puxando para um lado, puxando do outro. Para onde vai? Vai para lugar nenhum. Pelo contrário, você está sobrecarregando a direção que você deveria tomar. Moisés entende muito bem que aquele momento ele precisava de ajuda. Ninguém pode fazer nada sozinho, prevalecer sozinho. Ninguém é melhor quando está sozinho. Ninguém pode atravessar pela luta que a vida propõe sozinho. Sempre precisará de ajuda. E nós temos que ter simplicidade e humildade. Porque é o ensinamento de Moisés. Ele deixa a sua visão como líder naquele momento, de que era maioral, de que era o super-herói da fé, mas ele precisa de ajuda. Ele precisava de outros heróis da fé. Eu quero falar hoje para você em nome de Jesus. Se você quer mudar a história da sua guerra, seja hoje. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Às vezes, pessoas mandam mensagem e é difícil para quem está na prova. As pessoas hoje têm muita facilidade de ficar jogando pedra. As pessoas têm muita facilidade de ficar criticando, a crítica destrutiva. É muito fácil a gente julgar as pessoas quando nós estamos por cima, porque quem pede ajuda que está por baixo já vem numa desvantagem tão terrível. Irmãos, é hora de nós estarmos unidos. Isso é hora de estarmos assim de mãos dadas. Olha, meu irmão, vou levantar teu braço, vou estar junto com você, vou te apoiar. Segura aí, porque eu vou estar com você. Vamos vencer essa batalha. Casal, se ajunte. Pai, filhos, se ajuntem. Marido e mulher, se ajuntem. Não é hora de dividir força, é hora de unir as forças. Igreja, se ajuntem. Não é hora de dividirmos, é hora de estarmos juntos. É um só propósito. Olha, quando alguém está passando por lutas, não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. Como é importante nessa hora você subir o outeiro com ela, você dizer: fica firme aí que eu vou colocar uma pedra, vou sustentar. Quando você está na luta, está na necessidade, quando alguém vem para suprir a sua necessidade, você não entende isso. Mas como isso é importante para a vida da pessoa. É você ser extensivo, você ter empatia, você ter aliança. É você começar a se comover por aquilo que a pessoa está passando. Está no lugar, porque empatia, você sentiu o que a pessoa sente. Você está no lugar da pessoa. É você saber como é ruim, mas é importante que essa pessoa tenha o teu apoio. Porque daqui a pouquinho essa luta vai passar. Os amalequitas vão cair por terra, amém? Nessa batalha, Deus vai te dar a vitória, amém? A Bíblia diz que Deus tirou o nome dos amalequitas e disse que eles nunca mais apareceriam na frente do povo de Deus, porquanto Deus fez com que eles evaporassem de uma vez. Quando nós estamos unidos, é fácil, irmão, resolver. Quando nós estamos unidos, é fácil atravessar. Quando estamos unidos, a gente divide o peso, a luta. O que acontece é que você não está prevalecendo, porque muitas vezes você não passa por cima do seu orgulho. Não passa por cima da sua vaidade. Tem pessoas que ficam sustentando
talvez um título, talvez um nome, talvez um pensamento de que, se eu pedir ajuda eu sou mais fraco. Não, você não é fraco não. É porque tem batalhas que não dá para enfrentar sozinho. Tem batalhas que não dá para você enfrentar só com a tua força. Você precisa de mais força. Você precisa de mais força. Esses dias eu estava conversando com meus filhos, aí falando assim, olha, tem essa preocupação aqui. Eu sozinho não posso fazer não. Vocês têm que me ajudar. Pai, preciso de vocês. Você tem que me ajudar aqui. Sozinho não dá não. E é isso aí. É isso que nós temos que fazer. Talvez você está engolindo, você está afundando, talvez você está se sentindo mal, porque você não pede ajuda. Você é incapaz de dizer que está sentindo esse tiquinho de dor. Que você tem que manter a aparência, manter a fachada, sustentar uma ideia que você é forte, sustentar uma ideia de que você é vencedor, e você está um frangalho, você está todo se acabando, por dentro, por fora. E Deus está falando hoje, quer mudar, quer ganhar batalhas, quer vencer? Quem quer vencer aqui, diga amém. Fica aqui uma dica para você. Peça ajuda. Une forças. Agora, a ajuda que Moisés teve foi de pessoas quaisquer não. A ajuda que Moisés teve foi de pessoas que se colocaram no mesmo nível de Moisés. Estamos aqui do teu lado, meu irmão. O que você sentir, nós vamos sentir. Aliança é isso. A gente vai até o fim. Estou junto contigo. O que pegar para você, vai pegar para mim. Porque nessa luta, nós vamos ficar juntos. A Bíblia vai nos ensinando e nos dando ferramenta como nós podemos ter sucesso naquilo que fazemos, tirando os exemplos de homens que venceram e demonstraram como eles são, sem franquear qualquer atitude de ser o maioral. Não, pelo contrário. Nesse momento Moisés demonstra a maior humildade. E Arão pensaram, vamos sustentar a vida desse nosso líder. O líder da tua casa. Quem é o líder da tua casa? Quem é o líder da tua casa? Você sabe quem é o líder da tua casa? Então sustenta os braços desse líder. Quem é o líder do teu trabalho? Quem é que manda lá no teu trabalho? Quem é que é o chefe? Sustenta o braço desse homem, dessa mulher. Porque, meu irmão, você foi chamado para ajudar a prevalecer contra o mal. Nós fomos chamados para ajudar a prevalecer contra a força da destruição. Não podemos olhar e ver o povo sendo destruído, porquanto podemos fazer algo para prevalecer contra o mal. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? O Espírito Santo falou o seu coração. Falou o seu coração. Eu sei que falou o seu coração. Eu quero que você, em nome de Jesus, você já veio aqui à frente para orar. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Mas eu quero te dizer, onde você estiver, feche seus olhos, põe a mão na direção do seu coração e faça essa oração comigo. Diga que sim. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ter a minha alma junto a Ti, de maneira que eu possa fazer
bem prevalecer. Que eu possa ter um coração para ajudar, para estar aliançado, para ter lealdade. Eu quero estar pronto para estender as minhas mãos a todas as pessoas que me pedirem ajuda. Também quero reconhecer que sozinho eu não posso fazer nada. Eu quero essa noite chegar até o lugar do meu sucesso. Mas também preciso de ajuda. Eu confesso que sozinho eu não chegarei. Eu preciso que pessoas de Deus possam me ajudar em oração, em visitas, ministrando a minha alma, tendo fidelidade e compromisso com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus.